gravação. Beleza. Minimiza. E é isso. Primeiramente, muito boa noite para todas e todos. Vamos retornar nossas aulinhas aqui. Espero que estejam bem confortáveis nas suas respectivas casas. E vamos lá. Bom, para a gente começar, né, a gente vai iniciar o serviço aqui de banco de dados. Tá? No caso aqui eu estou usando o MariaDB, né, que é uma versão aí do MySQL. Enfim, tem os mesmos comandos. E vamos lá. Na aula que a gente passou, né, que a gente estava presencial lá naquela poeira toda, vocês já leram esse cara aqui. O que eu vou fazer hoje? Hoje a gente vai transformar esses códigos que vocês estão vendo aqui em realidade, né? Vamos usar na prática, para vocês entenderem como é que faz no dia a dia, tá? Aqui o meu sistema operacional é Linux, mas vocês vão ter exatamente as mesmas ferramentas instaladas lá no laboratório no Windows, tá? Então não tem problema nenhum. Para a gente começar, eu vou mostrar para vocês como que a gente conecta no banco, tanto pela linha de comando, quanto pelo ambiente gráfico, tá? Eu vou até fechar esse programa aqui. Na linha de comando, a gente vai abrir um terminalzinho, como vocês estão vendo aqui, tá? E nesse terminalzinho a gente vai chamar alguns comandos. Ah, professor, mas tem esse terminal no Windows? Tem. A gente chama de PowerShell. Vou colocar, inclusive, no chat aí. Chama PowerShell, tá? E aí lá no Windows você vai abrir o PowerShell e você vai ter uma linhazinha de comando que nem essa. Não tão legal quanto a minha, porque a minha é toda personalizada, com figurinhas, coisa e tal, do Bob Esponja, que eu gosto, tá? Mas vai ter um negócio para vocês mexerem. Vamos lá. Primeira coisa, vamos conectar na base de dados. Para conectar na linha de comando, você vai dar esse comando aqui, ó, MySQL -u, seguido do nome do usuário. No caso lá dos laboratórios, vocês vão colocar root, tá? E não tem senha lá, tá? Então root e dá enter, ele vai entrar, tá? Não tem senha nos computadores do laboratório. Aqui na minha máquina, é uma máquina de desenvolvimento, obviamente, não é de produção, eu tenho senha e é 1, 2, 3, 4, tá? Então para entrar é -u, o nome do usuário, tudo juntinho, tá? Não precisa dar espaço, nesse caso, e -p, a senha, tá? Vou até dar um print para vocês guardarem aí. Print não precisa, né? Vamos colocar o texto todo, né? Tá? Lá na máquina da escola não tem senha. Deu um enter. Deixa eu ver, deprecate program. Não, isso aqui tudo bem. Use MariaDB instead. Access denied. Root. Lógico que vai estar denied, né? Porque aqui não é root, né? O meu usuário local aqui é André, tá? Entrei. Você vai ter essa linhazinha aqui mostrando, tá? Ou escrito MySQL, a mesma coisa, tá? Legal. Nessa linha a gente vai dar os comandos para manipular o banco de dados. Muito cuidado, não tem lixeira, tá bom? Cuidado com o que você vai fazer aqui, tá? Vamos começar criando a nossa base de dados, né? Aqui, ó, que a gente viu, né? Create database, if not exists, coisa e tal. Então vamos lá. O que esse comando faz mesmo? Responde aí. Cria uma tabela? Pessoal? Hello? Isso. Isso, foi exatamente o que o Enzo falou. Cria a base de dados onde vai ficar as tabelas. Exatamente, tá? Então, ó, create database. Vou criar a base de dados. A base de dados, vamos imaginar assim, é como se fosse uma pasta, tá? Onde eu vou colocar as minhas tabelas, tá? Create database. Crie a base de dados. Se você traduzir em português, você consegue pegar rapidinho. Se não existir. Então, crie uma base de dados se não existir. Não existir o quê? Locadora.
Então, cria a base de dados. Qual é o nome da base de dados? Locadora. Se ela não existir. Se ela já existir, não faz nada, tá? Legal. Que mais? Tem aqui character set. O que é esse character set? É o conjunto de caracteres no qual vão ser guardados os seus dados de texto, né, obviamente. Né? E aí, como a gente já viu lá no Kahoot, né, tem o TF8 que dá suporte a caracteres arábicos, orientais, ocidentais, enfim. O TF8 é a melhor codificação que a gente tem até hoje, embora ainda tenha o TF16, tá? Que cabe mais coisa ainda, ele consegue representar mais caracteres ainda do que o TF8, mas o padrão até o presente momento é o TF8. E tem esse MB4, né, que eu expliquei lá para vocês, quando dá para dar suporte a emojis, coisa e tal. Então eu estou criando uma base de dados, caso ela não existe, chamada locadora, com um conjunto de caracteres chamado TF8. Vou dar um Enter, tem que dar essa mensagem aqui, ó, query OK, one row affected, tá? Se deu isso aqui é porque executou. Se você quiser fazer um comando um pouquinho mais simplesinho, você pode fazer simplesmente assim, ó, create database locadora e só. Todo o resto ele pega por padrão, tá? Geralmente a gente faz assim, tá? Geralmente a gente faz assim, mas do jeito de cima ali você tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo, tá? Só que como já existe a base de dados locadora e eu der um Enter, ele vai dar erro, tá? Ele vai falar, ó, não pude criar a base de dados locadora, a base de dados já existe. Tudo bem? Então, professor, é tudo em inglês? Tá? Padrão é inglês. Então, se acostumem. E agradeçam por não ter que aprender mandarim. Tá? Por enquanto. Ok? Então, vamos lá. Beleza, criamos a base de dados. Aqui, né, no tutorial, se fosse em mandarim, exatamente. Tá? Aqui no tutorial, ele está criando de um jeito, ele está executando os comandos sem precisar entrar no ambiente do banco de dados, tá? Esse jeito que ele manda os comandos aqui faz a mesma coisa que eu fiz, porém, né, não precisa entrar no login, coisa e tal. E aí, em seguida, ele entra na base de dados, né, usando esse comando aqui. Coisa que eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Depois que eu criei a base de dados, como é que eu entro nela, né? Como se eu tivesse criado uma pasta. Como é que eu entro nessa pasta, nesse diretório? Você vai dar o comando use, o nome da base de dados, locadora, no caso, né? Tudo bem? Dei Enter, você vai ver que mudou aqui, ó, de nome para locadora. Tô dentro da base de dados, tá? Depois eu vou mostrar a parte gráfica para vocês, mas não se preocupem, tá? Tô mostrando a linha de comando por quê? Porque nem sempre você tem acesso a uma interface gráfica, tá? Às vezes, sei lá, você está viajando para a praia, dá um problema na empresa em algum lugar, você precisa agilizar. No meio da estrada você não vai carregar uma interface gráfica inteira, não. Às vezes você nem tem um computador, aí você instala um aplicativo de terminal no seu celular, tá? Conecta remotamente no servidor, faz o que tem que fazer pela linha de comando e continua a viagem, tá? Acontece. Então, nem sempre você vai ter uma interface gráfica ali para te ajudar. Então, é importante saber mexer na linha de comando, tá? Bom, seguindo em frente, aqui eu já expliquei essa parte do TF8, né? E vamos lá. Vamos criar a tabela no banco de dados. E aí é fácil, né? Se você traduzir em português aqui, ó, create table, criar tabela. Criar qual tabela? Leitor. E o que essa tabela leitor tem? Abre parênteses, ID é o nome do campo, tá? Podia ser batata frita, podia ser código, né? É o ID. É o que a gente chama de chave primária, né? Qual o papel da chave primária mesmo? Isso eu já expliquei para vocês. Chave primária? Identificar o item, sim, tá? Ela pode repetir? Pode repetir o valor da chave primária? Isso, exatamente. Não, porque ela é única, né?
Então a chave primária ela vai identificar de forma única um registro, né? Então, por exemplo, o seu CPF é uma chave primária, tá? Ele te identifica de forma única no Brasil inteiro, tudo bem? Não se repete. Então vamos lá. ID int. Int quer dizer o quê? Inteiro. Ah, mas professor, como que você sabe que int quer dizer inteiro? Porque a gente pode olhar no navegador. Deixa eu abrir o navegador aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não? Ah, tá, entendi. Deixa eu abrir o navegador aqui para vocês verem. Mozilla Firefox. Aqui, ó. Se você for aqui na internet, em qualquer lugar, tá? E procurar no Google MySQL Variables Types, ou seja, os tipos de variáveis do MySQL. Eu vou colocar aqui no chat para vocês procurarem também, tá? Você vai ter uma listona dessas variáveis. Primeiro link aqui do Google, você pode clicar, ou na W3 Schools também, tá? E aí você vai ter um porrilhão, ó, tipos numéricos, integer, não sei o que, né? Aqui, ó. Aí vai ter a explicação, enfim, tá? Ó, integer, que é o int, né? Tá? Um inteiro de tamanho normal, vai de tal número até tal número, small int, médio int, né? Big int, decimal, fixed, float, e aí vai, tá? Se você for no site da W3C, que eu acho que é melhor, até é mais intuitivo, aqui, ó. Se for aqui, ó, no MySQL Data Types, tá? Ele vai falar para cada uma, char, varchar, binary, né? Ah, professor, eu não sei ler inglês. Primeiro, aprenda. Não é opcional. Hoje em dia não é mais vantagem saber ler inglês. É só pré-requisito, tá? Aprendam. Ponha no seu dia a dia, treina com o colega, lê coisa em inglês, ouve coisa em inglês. Não tem jeito, não tem para onde fugir, tá? Até os chineses têm que aprender japonês, têm que aprender inglês. Não tem jeito, tá? Aqui, ó, Numeric Data Types. Mas, assim, vocês têm o Google Tradutor hoje em dia, né? Eu tinha que me virar no dicionário de papel, então tá mais fácil. Você pode traduzir a página aqui também, né? Só cuidar com as traduções, né? Para não bugar. Mas, ó, pedi para traduzir aqui, ó. Pronto, já tá em português, tá? Então, já ajuda um pouquinho, né? Aqui, ó. Algumas coisas ele não traduz, né? Então, enfim. Mostrar o original. Mas eu prefiro pegar em inglês. Isso, a tradução do navegador é uma porcaria. Então, é melhor você pegar. O que você pode fazer, que é bem legal, vou mostrar para vocês. Pega o endereço da página, vai no ChatGPT. E fala assim, ó. Traduza deixa eu aumentar aqui. Conteúdo da página abaixo para o brasileiro. Professor, é português? Não, é brasileiro. E ele entende o que eu quero. Brasileiro. Professor, mas não tem, vírgula. Não tem caso. Cuidado para não traduzir comandos do banco de dados. Traduza apenas os textos em inglês. Tá? E aí você dá um Shift Enter, tá? Para ir para a próxima linha. Ctrl V, cola. Professor, nossa, a tradução na verdade, professor, mas não tem o caso em que o chat não consegue logar na página? É que essa página ela é aberta, tá? Se tivesse uma senha, coisa e tal, mas não, isso aqui é gratuito, tá? Inclusive, deixa eu botar o link para vocês aqui, tá? É muito bom esse site, tá? W3C Schools é bem legal.
Enfim, e aí você manda, ele vai lá, ele vai consultar o site, tá? Aí ele tá falando que tem direitos autorais, coisa e tal, blá 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 blá. E aí ele tá pedindo para colar o texto. Nossa senhora. Direitos autorais. Ó, você pode fazer um resumo completo em português. Pronto. Pede para ele fazer um resumo, tá? Então vamos de opção 1. Aí ele vai fazer um resumão para você. Olha que legal, tá? Char, no final ele fez a mesma coisa que tava lá, né? Enfim. Tá, ó, tipos numéricos. E tá tudo aqui. Tudo bem? É isso, gente. Ferramenta vocês têm pra cacete, né? Então, uma coisa que vocês não têm hoje em dia é desculpa. Né? Vou colocar até a tradução aí pra vocês. Só copiar e colar. Tudo bem? Enfim, continuando. Foi assim que a gente sabe os tipos, tá? Você não precisa saber tudo, mas você tem que saber consultar a fonte. Tudo bem? Legal. Continuando. Então o ID é inteiro, auto-incremento, isso quer dizer que ele vai aumentar o valor dele automaticamente a cada vez que eu insiro um novo registro. E vai ser uma chave primária. O nome é uma quantidade variável de caracteres até no máximo 150 caracteres, não nulo. O e-mail é a mesma coisa, não nulo, e não pode repetir o e-mail. Ou seja, se duas pessoas tiverem o mesmo e-mail, ele não deixa você cadastrar. Tá? Na tabela livre eu tenho a mesma chave primária, tem o título varchar 50 not null, o autor varchar 150 not null, e o SBN que é um char de 13 not null. Qual a diferença do char para o varchar mesmo? Tempo. O varchar ele serve para Tempo esgotado. coisas. Varchar é uma quantia aqui, pode variar e o char é fixo. Isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, vamos executar esses dois caras aqui. Copio. Paste anyway. Tá? Executei. Sempre tem que dar query ok, tá? E aí ele fala quantas linhas foram afetadas naquela query, enfim, tá? Aqui o meu terminal é super seguro, ele pede para confirmar se eu estou colando algum código que pode ser suspeito, né? Criei as duas tabelas, joia? Ah, professor, você está falando que criou, mas como que eu sei que você criou? Eu mostro para você. Para ver as tabelas que se foram criadas ou não, você vai dar o comando show tables, que é para mostrar todas as tabelas. Mas professor, table em inglês não é mesa? Sim, mas pode ser tabela também, tá? Aqui, ó. Então, o show tables, ele vai mostrar que tem o leitor e tem o livro, tá? Se eu quiser saber os detalhes dessa tabela, eu dou um explain nessa tabela, né? Então, eu dou um explain no leitor e dou um enter. Ele vai mostrar a estrutura da tabela. Olha aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Olha que bonitinho, tá? Então ele mostra aqui o ID dessa tabela, né? Ó, aqui é o primeiro campo, aqui é o tipo, se é nulo, se é chave primária, se é o nick, se é o valor padrão e atributos extras, tá? Então você pode conferir se as suas tabelas foram criadas, se elas estão corretas, usando o comando explain. Beleza? Bom, vamos lá. Seguindo em frente, criamos as tabelas, aqui já está explicado os tipos, né? E agora vamos criar a tabela aqui de empréstimo com as chaves estrangeiras. Porque até agora, né, ó, as tabelas que a gente criou não tem chave estrangeira. Tá? A gente chama de tabela primária, ou seja, são tabelas que não dependem de outras tabelas. Elas guardam informações que não dependem de outras informações. Quando uma tabela tem chave estrangeira, ou seja, ela se relaciona com outra tabela, ela depende dessas outras tabelas, tá? Então vamos lá. Quais são nossas tabelas mesmo? São leitor e livro. Empréstimo depende dessas duas, né? Porque um leitor empresta vários livros.
e vários livros são emprestados por vários leitores. É uma relação de... Agora deixa a outra pessoa responder. O Enzo já respondeu um montão. Vamos lá. Senão eu vou selecionar por livre e espontânea pressão. Deixa eu ver aqui quem que eu seleciono. Graziele, responde aí. Ah, muitos para muitos. Pronto, o Guilherme já respondeu. Tá? Uma relação de muitos para muitos. E sendo... já respondeu. E sendo uma relação de muitos para muitos, a gente tem que criar uma tabela intermediária, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, uma relação de muitos... Deixa eu só terminar de carregar aqui. Isso. Uma relação de muitos para muitos, essa relação aqui, né? A gente tem esse cara aqui, né? Então, a gente tem esse outro cara aqui. Vou fechar isso aqui. Né? E aí, a gente tem uma relação de muitos para muitos. Vou deixar essa setinha aqui, né? Que vocês sabem o que quer dizer, que não tem setinha, né? Mas, enfim. Tá? A gente tem uma relação de N para N. Ok? Mas, né? Quando eu tenho uma relação de N para N, na prática, o que acontece? Eu tenho que criar uma tabela intermediária, né? Então, essa tabela intermediária vai ser colocada aqui no meio. E aí, essa relação fica aqui sendo... No final, se ele deixar eu fazer direitinho, né? Aqui fica sendo de 1 para N, tá? Dos dois lados aqui, né? Então, esse é 1 e esse é N, e esse é 1 e esse é N. No nosso caso... Quais são as tabelas? Bom, essa é a livro e a outra que eu esqueci o nome é leitor. E a tabela aqui do meio vai se chamar empréstimo, tá? Mas, em tese, ela teria que se chamar livro, teria não, né? Mas por padrão aí, eu uso assim, né? Livro leitor. Por que ela não se chama livro leitor? Porque como no Kahoot que a gente fez lá, o empréstimo ele vai ter características próprias, tá? Então, quando é assim, a gente pode dar um nome para essa tabela de relacionamento, que no caso é empréstimo. Tudo bem? Então vai ficar 1 para N com 1 para N e da N para N, tá? Tudo bem? E aí, quando eu tenho a relação de N para N, eu preciso criar essa entidade do meio, necessariamente. Então, é o que a gente vai fazer aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Create Table empréstimo vai ter a sua própria chave primária, porque o empréstimo faz sentido, é uma entidade por si. Vai ter a chave estrangeira do leitor, que é o leitor ID. Vai ter a chave estrangeira do livro, que é o livro ID. Vai ter a data do empréstimo, né? Que vai ter um valor padrão, que vai ser o current timestamp. O que é o current timestamp? É a data atual, tá? Vai ter a data de devolução, que vai estar nula inicialmente, porque, enfim, no empréstimo você pegou e depois vai devolver, você não sabe quando devolve, né? E aqui eu declaro as chaves estrangeiras, então vamos fazer aos pouquinhos, né? Então, ó, create table. Então, cria a tabela. Qual tabela eu quero criar? Empréstimo. Beleza. Dou um Enter aqui na linha de comando. Enquanto eu não der ponto e vírgula, ele não executa o código, tá? Então, eu vou ter o ID, que vai ser inteiro, auto incremente. Professor, você não está colocando tudo em maiúsculo, vai dar certo? Vai dar certo, tá? O SQL, a gente coloca tudo em maiúsculo por padrão, tá? Mas se você quiser, você pode colocar em minúsculo também. Os comandos SQL não são o que a gente chama de case sensitive, né? Não são sensíveis se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, primary key, vírgula, dou um Enter. Precisa dar esse Enter? Não, mas fica mais visualmente fácil de entender o que você está fazendo, tá? Então, leitor ID, que vai ser inteiro, e
e que não vai ser nulo, ou seja, não aceita não aceita valor vazio, tá? Botei o livro underline ID. Professor, precisa ter esses underline aí? Não. Você define como você vai nomear os seus campos, tá? Aqui eu estou nomeando cada um dos campos da nossa tabela. Então tem o ID, leitor ID, livro ID, data do empréstimo, tá? Que vai ser um date time, vai ser não nulo, ou seja, campo obrigatório, e o valor padrão dele, o default, vai ser current timestamp. Escrevi errado, escrevi certo, current timestamp, ok. Dei outro enter, vai ter a data da devolução. E aí você pode escrever do jeito que você achar melhor, tá? Data da devolução, eu geralmente faço assim, data da devolução ou data da devolução. Tem gente que coloca poucas letras, eu não recomendo. Tem gente que coloca DTDev, não acho legal, mas cada um, né? Que pode ser nula. E aqui é a parte mais importante, tá? Criar tabela, creio eu que vocês não acham tão difícil, né? É botar o nome do campo, botar o tipo dele e alguns outros atributos, se forem necessários. Criar a chave primária requer uma sintaxe um pouquinho mais difícil, né? Então eu vou colocar aqui, ó, foreign key. O que é foreign em inglês? Estrangeiro, tá? Tanto que quando vai alguém visitar o país deles, quem visita o país deles lá, eles chamam de foreign people, pessoas estrangeiras, tá? Então quando eu quero criar uma chave estrangeira, eu crio uma foreign key, uma chave estrangeira. Em inglês a gente inverte, né? Então vamos lá. Abre parênteses e aqui você vai especificar o campo que representa... Alguém está tentando entrar aqui. Pronto. E aqui você vai especificar o campo que representa essa chave estrangeira. No caso aqui, o campo que representa a chave estrangeira é leitor ID. Tá? E essa chave estrangeira, ela vai referenciar, então, referências, a tabela leitor. Mais especificamente, o campo ID da tabela leitor. É assim que a gente lê, tá? Então, estou criando uma chave estrangeira no campo leitor ID. Professor, nós vamos ter intervalo às 19h30? Sim, ainda bem que você avisou, porque a turma da tarde eu pulei o intervalo, ninguém me avisou, fui que fui. Tá, mas vamos ter sim. É verdade, né? Falta 3 minutos. Deixa eu terminar aqui, vamos lá. Estou criando a chave estrangeira do leitor, que vai referenciar a tabela leitor, tá? No campo ID. E agora eu vou criar o foreign, outra chave estrangeira, que vai referenciar o quê? O livro ID, né? Então esse campo vai ser uma chave estrangeira que referencia a tabela livro. Mais especificamente o campo ID da tabela livro, tá? Dou um enter aqui, fecho parênteses, ponto e vírgula, errei. Droga. Check the manual corresponde. Ah, coloquei um null só. Um null aonde? No default timestamp. Tá, já achei o problema. Pronto. Ainda tá errado, caceta. Qual o problema? Tem um erro de sintaxe. Write syntax near livro ID, que referencia livro ID. Ah, coloquei. Não, tá certo. Como é que é? Peraí. Enfim, vamos pro intervalo, eu vou corrigir e na volta a gente continua. É isso.